Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Podemos nos assentar. Amado Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, nesses minutos, o qual nos concede. Que maravilha de água, glória. Estava ardendo no meu coração os minutos que antecediam para que eu começasse a pregar a palavra de Deus. Algo que estava ardendo de uma forma descomunal, que eu queria entregar para vocês aquilo que Deus colocou em meu coração nessa noite. O tema dessa mensagem é: quem eu sou, ou quem sou eu. Eu vou ficar com quem eu sou. Quando nós olhamos para a parte A desse versículo, nós percebemos que há uma interrogativa, há uma indagação por parte de Moisés, perguntando para Deus quem era ele. Ele queria saber, e dizendo ao Senhor: quem eu sou. E eu quero dizer que existem pessoas, quem sabe pode estar até hoje me ouvindo, pessoas que em dado momento da vida, ou em alguma circunstância, não sabem quem elas são. Estão vivendo uma crise de identidade existencial e não sabem quem elas são. Talvez você esteja passando por um período, ou esteja passando por um ciclo na sua vida, que em dado momento você não sabe quem você é. Eu quero sinalizar que existe algo importante que você precisa saber. Primeira coisa, você tem que saber 3 coisas. Primeiro, você precisa saber quem você era. E você precisa saber quem você é. E você precisa saber quem você será no futuro. Pelo menos isso você tem que saber: quem você é, quem você era, quem você é e quem você será. E falou para escrever na lápide do túmulo a seguinte frase: não sei de onde eu vim, não sei o que estou fazendo aqui, e eu não sei para onde eu vou. Havia nesse homem uma incerteza de vida, que ele não tinha nenhuma perspectiva quanto a quem ele era. E eu quero perguntar nessa noite se você sabe quem você é. Existem pessoas que em dado momento elas são proativas, elas são dinâmicas, e em dado momento parece que elas entram no ostracismo e elas se tornam pessoas escondidas, desanimadas, fracassadas, decepcionadas. Realmente quem você é nessa noite? Com qual auditório que eu estou falando? Ou com que tipo de irmãos e de crente eu estou falando nessa noite? Quando eu olho para o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, eu vejo que ele foi escrito por Moisés, e ele faz parte dos 5 livros do Pentateuco. Moisés pergunta:
quem eu sou para Deus. Ele estava sendo enviado para uma obra, ele estava recebendo um desafio, e nesse exato momento, ele temeroso, ele pergunta: quem sou eu? Mas sabe quem era Moisés? Moisés era formado em ciências. Moisés era cientista, matemático, astrônomo, poliglota e general do exército de Faraó. Com toda essa capacitação, com toda essa formação, ele estava perguntando quem ele era para Deus. E eu quero dizer que Deus tem um propósito em cada um de nós. E eu gosto quando eu cito nas minhas mensagens esse slogan: uma vez escolhido e chamado por Deus, você não serve para mais nada a não ser para ser usado por Deus. Amém. Existe uma marca em nossas vidas que nós não servimos mais para o mundo. Se você retroceder e voltar para o mundo, você não serve para mais nada a não ser para ser usado por Deus. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. Nós temos uma marca na nossa vida que não adianta você fugir para um outro lado, que não vai dar certo. Você não vai ser feliz, não vai ser abençoado se você fugir da presença de Deus. É verdade, Senhor. O que eu olho para esse texto, que o povo de Deus estava oprimido, escravizado no Egito, mas o povo de Deus, homens do Egito, egípcios, que estavam trabalhando para o povo judeu no Egito, eles estavam tomando conta das finanças, eles estavam tomando conta de todo o comércio que existia, e os egípcios estavam trabalhando para o judeu. Eles estavam preocupados em como acabar com isso, destruir isso, deter isso, parar esse povo, porque ele cresceu muito. E sabe o que eles fizeram? Começaram a oprimir o povo de Deus. Mas a palavra fala que quanto mais eles oprimiam o povo de Deus, mais eles cresciam. Aleluia. Quanto mais nós somos oprimidos, mais nós crescemos. A palavra de Deus fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós vamos sempre crescer. Não adianta o diabo se levantar, porque ele está só tentando se levantar, mas ele se levanta para cair, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. Aleluia. Agora eu vejo esse povo de Deus que cresce, e a única forma que eles acharam para deter o povo de Deus era matando as crianças que nasciam, os meninos. E no meio dessa criança nasce Moisés. E Moisés agora, ele é adulto. Deus tem um plano. Satanás não sabia. Sabe o que Deus fez? Deus pegou uma granada e tirou o pino da granada e colocou na mão de Faraó. Faraó não sabia. Ele estava criando no palácio, ele estava dando doutorado, ele estava dando ensinamento para Moisés, que seria aquele o resgatador do povo de Deus. Deus tirou o pino da granada e deu na mão de Faraó. A qualquer momento ia explodir, a qualquer momento ia acontecer. Já havia profecia dizendo que Deus ia levantar no meio do povo de Deus no Egito. Deus ia levantar um libertador. Agora Deus levanta Moisés como um libertador. Oh, glória. E agora Moisés está no deserto, e alguma coisa chama a atenção dele. Ele vê uma sarça que ela está pegando fogo, mas ela não se consome. E quando ele aproxima da sarça, ele ouve uma voz, a manifestação da teofania de Deus. O próprio Deus aparece no meio da sarça e diz: Moisés, Moisés,
tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Imediatamente ele ouviu a voz de Deus e tirou as sandálias dos pés. E agora eu pergunto, por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Quando eu olho o texto na palavra de Deus, eu não vejo Deus mandando Adão tirar a sandália dos pés. Eu não vejo Deus mandando Noé tirar a sandália dos pés. Eu não vejo Deus mandando Abel tirar a sandália dos pés. Eu não vejo Deus mandando Abraão tirar a sandália dos pés. Eu não vejo Deus mandando Jacó tirar a sandália dos pés. Eu não vejo Deus mandando José tirar as sandálias dos pés. Por que Deus mandou só Moisés tirar a sandália dos pés? Deus falou com todos esses homens, patriarcas, e nenhum deles ele mandou tirar a sandália para poder falar com ele. Mas acontece que com Moisés, ele mandou tirar a sandália, porque quando Moisés era criança, e ele estava no Egito, e ele acompanhava os seus pais de criação, os faraó, no reinado, eles iam para o templo de adoração dos outros deuses, e a primeira coisa que Faraó e a sua família, quando ia para o templo dos deuses pagãos, outros deuses, eles tiravam a sandália dos pés, e eles dobravam, se encurvavam diante do Deus que ele serviu. Eu acho bonito, o pastor Rafael, ele tem costume, ele entra na igreja, e quando ele vem, primeira coisa, o pastor Rafael, ele se prostra, ele abaixa. Eu estou em casa, eu tenho um pouco de dificuldade no joelho, então ultimamente é difícil eu fazer isso aí, e eu estou em casa, e eu abro a porta de um quarto em casa, que é o quarto de oração, e a minha mulher está orando, mas ela está prostrada de uma forma que coloca a cara no chão, e está clamando a Deus, e Deus está chamando a atenção de Moisés: tira a sandália dos pés, porque quando você estava lá no Egito, quando você estava lá no templo Deus pagão, e você se prostrava para falar comigo, para entrar na minha presença, então você tem atitude semelhante, você tira a sandália e você se prostre diante de mim. Deus estava querendo dizer: se lá no mundo, se lá servir a Satanás, se lá servir nas trevas, você se prostrava, você se dobrava. E eu quero dizer que muitas vezes, quando nós estávamos lá no mundo, no meio da festa, no meio do baile, no meio da festança, a gente vibrava, a gente dançava a noite inteira, no caso eu, até 5 horas da manhã, e ainda queria que a festa continuasse até o dia amanhecer. Era assim, e a gente erguia a mão, e quando tinha um cantor no palco, a gente batia a palma, erguia a mão, gritava. As mulheres, muitas vezes com histeria, gritavam no meio do show. Daí vem para a igreja, vem para a casa de Deus, e o pastor fala: erga a mão, e muitas vezes o culto não quer erguer a mão, dobre o seu joelho, e não está com uma artrose, nenhum problema do joelho, e não quer dobrar o joelho, e quando chega o momento de entregar uma oferta, um dízimo, não quer também. Ele parece um inerte, parece um nulo, está na casa de Deus, mas não tem nenhum movimento, não fecha os olhos, não derrama lágrimas mais. No mundo chorava com a emoção da canção de um cantor que ele gostava, mas na casa de Deus canta os louvores belos e já não chora mais, não tem lágrima nos olhos. É isso que Deus está falando com cada um de nós hoje à noite. Na minha presença se curve, na minha presença tire a sandália dos pés, na minha presença se prostrem diante e adorem o meu nome, porque se lá no mundo vocês tinham tanta disposição, lá quando estavam nas trevas, vocês faziam. Olha, irmão, eu sou corintiano, e eu fui assistir um jogo do Corinthians no estádio. Eu não sei, o João é corintiano, eu não sei se o João presenciou isso, com certeza sim. Sabe o que acontece? No meio da torcida do Corinthians, ninguém
pode parar de pular o tempo inteiro. Se você sentar na geral, aonde está os corintianos, ninguém, o tempo todo, eles pulam, gritam, o tempo todo. Se você sentar, eles chutam você. Eles chutam você. Vai embora daqui. Você não serve para estar aqui. Você não é um dos nossos. E sabe o que acontece? Depois vem para a igreja, não quer cantar, não quer erguer a mão, não quer abraçar seu irmão, pega na mão do seu irmão e parece um inerte, parece que está sendo um objeto inanimado. Então hoje, nessa noite, para poder encerrar, eu quero que você tome uma posição diante de Deus, assim como Moisés, diante da sarça, que tem uns 30 centímetros de altura, e ali é uma vegetação pequena, ela estava pegando fogo, e ali estava ardendo. E alguém pode perguntar, por que o fogo estava na sarça, e o fogo não estava em Moisés? Por que o fogo estava pegando na sarça, e não se consumia, mas não estava dentro de Moisés? Eu quero dizer, a sarça, ela é uma vegetação, ela é torta. Toda sarça ela é meio torta e ela é espinhosa, ela não tem beleza nenhuma, ela parece um ser desprezível. Mas tem uma coisa, a sarça ela tem raiz, ela estava enraigada, ela estava ali no meio do fogo, mas a sarça estava no Horebe de Deus, ela estava no lugar certo, ela estava no deserto, no Horebe de Deus. Eu quero dizer, se na humanidade nossa você for como a sarça, talvez até tortuoso, até com alguns espinhos, tem dia que você está bom, tem dia que você está sendo uma pessoa educada, tem dia que você quer pegar alguém pelo pescoço, tem dia que você quer matar alguém até. Nós somos inconstantes, nós mudamos a cada dia, a cada situação, nós mudamos. Se você é como a sarça, em nome de Jesus, mas que você fique a sarça enraigada em Cristo Jesus, ela está no Horebe e ela está enraigada. Hoje à noite nós estamos no Horebe de Deus. A sarça está ardendo aqui, ardendo no meu coração, aleluia, no seu coração. Vai se colocando em pé enquanto eu termino de pregar. Em nome de Jesus, ela vai ardendo. Deixa arder no seu coração. Deixa alguma coisa aí dentro arder no seu coração, ainda que seja tortuoso, porque Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Ainda que sejamos tortuosos, ainda que a gente falha, ainda que nós tropeçamos, ainda que nós caímos, a Bíblia diz: se cair, não ficará prostrado. Se cair 7 vezes, o Senhor o levantará. Deus não vai deixar nós ficarmos caídos, prostrados, mas Ele vai nos levantar. Hoje à noite, eu não sei se você está com uma crise de identidade existencial, eu não sei se você está passando por um problema, o qual está tirando a sua convicção de quem você é. Eu quero que você saia daqui hoje à noite, sabendo que você é filho de Deus, que Ele te ama, Ele tem um plano, Ele tem um projeto que já está em ação na sua vida, e Ele não recua, Ele não volta. Ainda que você seja infiel, Ele vai continuar sendo fiel, porque é a característica de Deus. Ele não pode ir contra a sua característica. E eu quero te abençoar em nome de Jesus, para que você tenha convicção de quem você é e não tenha dúvida, em nome de Jesus.